Você pode ler comigo, Mateus capítulo 5, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Até aí tá bom. Hoje eu quero falar apenas sobre essa primeira bem-aventurança. Bem-aventurado os humildes de espírito. Primeira coisa que eu e você precisamos entender é que toda essa sequência de bem-aventuranças que vai vir para frente, vamos continuar lendo? Eu vou falar sobre a primeira, mas vamos ler as outras? Versículo 3 diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Alguém aqui sabe o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado é justamente, são todos sinônimos. Bem-aventurado é mais que feliz, bem-aventurado literalmente significa feliz, mas aqui no caso Jesus é muito mais que feliz. E aqui Jesus começa a falar uma sequência de bem-aventuranças, de como eu e você realmente vamos ser felizes. E a primeira bem-aventurança que ele diz é: bem-aventurados os humildes de espírito, ou felizes, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas a primeira coisa que eu e você precisamos entender é a seguinte: todas essas bem-aventuranças que vem na sequência, nenhuma delas é de cunho natural. Algo que o ser humano faz pela força do seu braço. Algo que, por exemplo, que nasce com alguém. Haja vista que Jesus já começa a bem-aventurança começando assim: bem-aventurados os humildes. Meu irmão, se tem alguma coisa que é difícil para o ser humano, você sabe que é ser humilde. O ser humano, ele é arrogante por natureza. Pastor, eu não sou assim. Você pode ser, não num tom tão elevado, mas todos nós, diz a Bíblia, somos assim. Orgulhosos. Quando vem alguém, irmão, quer ensinar alguma coisa para você, alguém que teoricamente sabe menos, como que você fica? Quem é esse para falar alguma coisa? Porque o ser humano é arrogante. Jesus então começa dizendo para mim e para você: bem-aventurado, humilde de espírito. E dessa bem-aventurança segue todas as demais. Se você não entende a primeira, você dificilmente vai conseguir entender a sequência. Essa primeira bem-aventurança, em primeiro lugar, bem-aventurados humildes de espírito, ela aponta para esvaziamento nosso. Para você crescer em Deus, você primeiro tem que aprender a se esvaziar de si, do seu ego, do seu orgulho, do seu achômetro. Não podemos ser cheios de algo bom sem antes nos esvaziarmos de algo ruim que há em nós. E a Bíblia diz que o ser humano é orgulhoso, arrogante. Por esse motivo as bem-aventuranças começam com humildade. Bem-aventurados humildes. É mais ou menos o seguinte: você tem um copo. Vamos colocar, esse copo está limpo. Mas se esse copo tivesse todo sujo de areia, você não vai colocar água no copo sujo. A primeira coisa que você precisa é esvaziar, limpar, para que depois então você possa colocar um líquido, para que ele não venha se contaminar com a sujeira. O Evangelho apresenta para mim e para você sempre duas facetas. É apenas dois caminhos. Você precisa se esvaziar para então ser cheio. Não tem outra alternativa. Jesus diz que primeiramente nós precisamos ser derrubados, para depois então sermos levantados. Lembra o exemplo de Paulo? No caminho de Damasco, lá no seu cavalinho, literalmente Paulo precisou cair do cavalo, para que depois então a luz de Deus brilhasse sobre ele e ele fosse erguido. O Evangelho passa por esse caminho. Primeiro somos derrubados, depois levantados. A Bíblia diz em Lucas que um senhor já de idade chamado Simeão, e ele então vê o menino Jesus chegando no templo com seus pais e vê aquela criança no colo. E olha o que Simeão diz: esse menino, falando a respeito de Jesus, foi destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos. É sempre assim, dois caminhos. Conversão passa primeiro por ruína. Ruína, não estou falando algo financeiramente, perder tudo, não. Mas ruína primeiramente de nós, de nos esvaziarmos primeiro, de ir para o chão. É o que a Bíblia nos ensina, olha, o choro pode durar uma noite, mas
a alegria vem pela manhã. Mas tem esse caminho, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O Evangelho, antes de nos libertar, primeiro ele nos condena. É isso que a lei vem fazer para mim e para você. Primeiro, ela não vem dizer que você é bom. Muito pelo contrário. A Bíblia primeiro vem dizer que você e eu somos maus. A Bíblia vem dizer para mim e para você que nós somos corruptos, desesperadamente corruptos, diz Jeremias, é o coração do homem. Então, o que a Escritura ensina para nós, primeiro, é que nós devemos nos esvaziar, para depois então sermos cheios. Só há boas novas quando de fato entendemos primeiro as más novas. O Evangelho de fato significa boas novas. Mas quais boas novas, pastor? Para você entender as boas novas do Evangelho, primeiro você precisa entender as más novas. De que o homem é pecador, como diz em Romanos 3, não há um bom, nenhum sequer, não há um justo, não há quem faça o bem, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Primeiro é necessário que você entendamos isso, e aqui Jesus, no Sermão do Monte, ele começa a dar para mim e para você uma escalada. Olha, tem um monte para vocês subirem daqui para frente, e o primeiro degrau desse monte é o mais difícil e impossível para nós, humilde de espírito. É coisas que naturalmente o ser humano não consegue fazer. Eu sei que algumas versões, talvez na sua Bíblia esteja assim, bem-aventurados pobres de espírito, talvez em algumas versões estejam assim. Mas o que a Bíblia diz, pobreza de espírito, não tem nada a ver com pobreza financeira. Porque alguns pensam que feliz é pobre. Meu irmão, eu conheço muito rico que não é feliz, muito. Mas se você falar para mim, um pobre sem Deus feliz é quase que heresia. Se dinheiro não traz felicidade, você acha que a pobreza vai trazer? Se a pessoa tem tudo, não consegue ser feliz, você acha que a pessoa sem Deus não tem nada, vai ser? É óbvio que não. Em nenhum momento aqui Jesus está fazendo apologia à pobreza. Pobreza de forma alguma é sinônimo de espiritualidade. É que muitos pensam o seguinte, olha, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Então uma pessoa espiritual precisa ser pobre. Não tem nada a ver. Pobreza não é sinônimo de espiritualidade. Eu sei que dessa passagem muitos vão para o extremo. Porque Jesus diz, bem-aventurados pobres de espírito. É daí que saem os franciscanos. Aqueles que não precisam de bem nenhum. Olha, eu não preciso de nada, doa tudo. Mas entenderam errado. Humilde de espírito indifere se a pessoa é rica ou pobre. É interessante que nós vemos que a Escritura vai totalmente na contramão do mundo. O mundo não ensina você a ser humilde, mas ensina você a ser arrogante. Ensina você a ser autoconfiante. O que normalmente nós vemos nas palestras de autoajuda. Confie em si mesmo. Você vai conseguir. Uma vez eu ouvi um pastor falando isso. Você é um vencedor. Sabe por quê? Milhões de espermatozoides e você venceu a corrida da vida. É isso que muitos ensinam. Você é o cara. Eu não sei se você já leu aquele livro, O Segredo. Se você não leu, não leia, não presta. A síntese do livro é mais ou menos o seguinte: pense positivo. Quando você for sair de casa no seu carro, comece a imaginar que todos os semáforos vão estar verdes. E você vai ver que as forças do universo vão convergir para que você não pare em nenhum semáforo. Ou seja, pense positivo. Mas é besteira. A Bíblia diz que eu e você devemos ser humildes de espírito. A minha intenção ao pregar sobre isso aqui não é que você saia daqui corcunda. Pastor me ensinou a ser humilde, não vou nem andar assim mais. Vou sair daqui meio corcundinha. O que é? Sou humilde agora. Não é essa a intenção que você saia daqui corcunda, não. Mas que você de fato aprenda o que é humildade de espírito segundo a Escritura. Charles Wesley, um grande homem de Deus do passado, que escreveu dezenas de hinos totalmente inspirados por Deus. Em um de seus hinos ele escreveu a seguinte estrofe: justo e santo é o teu nome, mas eu sou todo injustiça, vil e pecaminoso eu sou. Quando ele escreveu esse hino, ele recebeu muita crítica. Alguns homens disseram para ele: mas que absurdo você dizer isso aí. Primeiro que John Wesley era alguém de uma família cristã, era alguém conhecido, era alguém de fato que tinha um coração para Deus. Eles diziam: mas que baboseira é essa? Justo e santo é o nome do Senhor, nós entendemos, mas você dizer que sou todo injustiça, vil e pecaminoso? Olha o que falaram para ele. Imagina você numa entrevista de emprego dizendo isso aí para o seu entrevistador.
vil e pecaminoso sou eu, todo injustiça. O argumento de John Wesley foi básico. Ele disse, olha, esse hino, eu não estou me comparando com um homem, face a face com um semelhante, mas esse hino eu estou me comparando com Deus. E quem diante de Deus pode se achar numa posição que não seja essa? Vil, torpe, cheio de injustiça e pecaminoso. Se diante dos homens você se sente talvez um pouco melhor, pode até ser que seja verdade a respeito de alguns, mas quem pode dizer que se sente alguém bom diante de Deus? Quem pode chegar diante do Senhor, batendo um peito e dizendo, Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais? Não é essa a possibilidade. Portanto, essa é uma bem-aventurança que não é nem um pouco popular no mundo secular. Não cola você ensinar para as pessoas. Imagina um professor de faculdade ensinar para os seus alunos, seja humilde. Não, mas calma aí, eu estou aqui para aprender, para ser o melhor. Numa faculdade de advocacia, de medicina, você acha que ele vai lá para quê? Porque ele quer ser o melhor. Num concurso, ele vai lá para ser o melhor. Então é uma bem-aventurança que não é popular lá fora. Mas infelizmente o evangelho tem se deteriorado tanto que é uma bem-aventurança que é difícil falar até na igreja. Pregar sobre ser humilde. Jesus diz, olha, considere o outro superior a si mesmo. Irmão, quem que consegue? Você fala, não, aquele outro é melhor que eu. Vai totalmente contra a natureza do ser humano. E hoje em dia na igreja também não muda. Hoje em dia a coisa mais difícil é você ensinar para as pessoas que as pessoas têm que ser humildes. Porque nos púlpitos também é ensinado dia a dia. Você é cabeça e não cauda. Você vai vencer. Olha, tem até uma musiquinha. Aquele que não te ajudou vai se arrepender. Para você ver o que o povo estimula. Hoje em dia, infelizmente, há uma ênfase descabida no homem e não em Deus. Você percebeu? Muitas chamadas da TV, da rádio, não é venha e veja o poder de Deus, mas é venha e receba uma oração do reverendo do não sei das quantas, do super pastor, do apóstolo. A ênfase acaba indo para os homens e não para Deus. Uma vez eu vi uma chamada na rádio dizendo o seguinte, ele é a maior autoridade espiritual em cura e libertação. Primeiro que eu penso, quem que deu esse título para ele? Como que eles chegaram nessa conclusão? Que o fulano é a maior autoridade. Eu canso de ver pessoas de púlpito dizendo, olha, vem aqui, eu vou orar por você. E eu vou impor a mão sobre você. E Deus vai fazer através da minha oração. Mas calma aí, o Espírito Santo que está no pastor é diferente do que está nos membros? A Bíblia não diz que há um só Espírito, um só batismo? Por que com ele é diferente? É onde que o pastor, é onde que as pessoas acabam tendo a pastor dependência. Daí está lá, tem os diáconos, os obreiros na igreja. Só que não, se eu não receber a oração do pastor, não vale. É para você ver, porque a ênfase tem sido toda no homem. Deus vai agir quando eu orar. Olha para Jesus, meu irmão. Vá para a Escritura e vê o que a Escritura diz a respeito dessas coisas. Jesus fazia milagres extraordinários, milagres estrondosos. E olha o que ele dizia. Às vezes era um cego que era curado. Ele dizia, olha, não conta para ninguém. Vai lá, oferece o sacrifício, mas não conta que foi eu não. Ressuscitava a gente. Trazia o filho de volta para a mãe. Na maioria das vezes falava, olha, não conta para ninguém. Imagina você, meu irmão. Para você ver como que é difícil o humilde espírito. Imagina que Deus vem falar para você assim, olha, vou dar o poder para você. Hoje eu vou te usar de uma forma grandiosa. Está tendo velório lá na rua da sua casa, lá do fulaninho que morreu, não está? Você vai lá, quando não tiver ninguém, vai pôr a mão no defunto e vai falar, em nome de Jesus, levanta e anda. Só que daí Jesus diz assim para você, só que tem uma condição. Você não vai poder falar para ninguém que foi você que orou. Deixa o morto levantar e sai de fininho. Como você ficar, meu irmão? Se você é um pouquinho igual eu, você ia gemer. E até tentar argumentar com Deus, né? Senhor, mas para testemunho do Senhor, para que o nome do Senhor seja louvado. Deixa eu contar. É porque o ser humano é arrogante. Ele sempre quer os louros da vitória para si. Olha para você ver se é Deus que faz. Por que o homem precisa ser glorificado? Se nós somos apenas um instrumento, que a glória então seja dada a Deus e não ao homem.
Olha a diferença dos homens da Bíblia para a maioria dos homens de hoje. Mateus escreveu o Evangelho de Mateus, todo um livro. Sabe quantas vezes ele escreveu o seu nome nos 28 capítulos de Mateus? 2 vezes. E as 2 vezes que ele escreveu o seu nome, associado a coletor de imposto. Era o político corrupto da época. Mateus escreveu o Evangelho. As únicas 2 vezes que escreveu o seu próprio nome, colocou ao lado de político corrupto, safado e ladrão. É esse o sinônimo de coletor de impostos na época dele. Se Mateus estivesse na nossa época, é bem provável que a Lava Jato estaria investigando ele. 2 vezes escreveu o seu nome. E as 2 vezes associado a ladrão, a cobrador de imposto. João Batista. Irmão, João Batista não era qualquer homem, não. O Antigo Testamento tem profecias a respeito de João Batista. Ele seria o precursor do Messias. Ele viria preparar o caminho de Jesus Cristo. Jesus Cristo falando a respeito de João Batista, isso não é testemunho do povo. Jesus falando a respeito de João, olha o que Jesus diz: dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que João. Jesus Cristo disse isso a respeito de João Batista. Não há ninguém maior do que João nascido de mulher. Todavia, quando as pessoas perguntam para ele: quem é você, João Batista? O que ele responde? Sou o cara. Quando eu nasci, Deus apontou o dedinho e disse: tu és o homem. Não. Quando as pessoas perguntam para João Batista: quem é você? Olha o que ele diz: sou apenas uma voz. Nem o seu nome ele diz. Apóstolo João escreveu o Evangelho de João, escreveu 3 epístolas e mais o livro de Apocalipse. Sabe quantas vezes escreveu o seu nome? Nenhuma. Nenhuma vez. Lucas escreveu 2 livros, o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos. Sabe quantas vezes autografou o seu nome? Nenhuma. Diferença. Davi. Um dos motivos porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é porque Davi não errava. Mas olha que interessante. Davi venceu Golias, um gigante terrível. Davi não escreveu sobre a sua vitória sobre Golias. Não, escreveram a respeito dele, daquele pastorzinho que venceu o gigante. Ele não. Mas ele fez questão de deixar registrado no Salmo 51 o seu adultério diante de Betseba. Isso é ser humilde de espírito. Pessoas que vivem para que Deus seja glorificado. Hoje, infelizmente, há quase um culto à personalidade do pastor. É impressionante. Em 2 Coríntios 4:5, olha o que Paulo diz: porque não nos pregamos a nós mesmos. Olha o que ele diz: não, a gente não prega a nós. Não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Eu sei que hoje em dia você vê a palavra, olha, Paulo era servo de Cristo. Hoje em dia é uma palavra até que delicada, mas servo aqui no grego significa doulos, que é escravo. Paulo está dizendo: nós, ministros, somos escravos. E escravos, você deve lembrar lá do tempinho, Princesa Isabel, aquele tempo lá. Paulo diz: olha, nós somos escravos de Cristo. Nós não temos escolha. Hoje em dia parece que Cristo que é escravo do povo. E aí dele se não fizer o que o povo quer. 1 Coríntios 2, verso 3, Paulo diz assim: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Você não vê Paulo chegando para pregar com vanglória. Mas toda vez que Paulo vinha, ele vinha com temor e tremor, dizendo: quem sou eu para fazer alguma coisa? Se Deus não tocar o coração desses irmãos, eu estou perdido. Você não consegue imaginar Paulo chegando em algum lugar e dizendo: Deus vai falar com vocês porque eu estou aqui. Mas era alguém totalmente humilde, que sabia: olha, se Deus não me usar, não é o que eu faça. Haja vista que alguns dizem, por exemplo, a Bíblia relata em 2 Coríntios, que a presença de Paulo era fraca e a sua mensagem desprezível. Às vezes você pensa: pastor, não aguenta a sua pregação. Meu irmão, você nunca ouviu Paulo pregando. Conseguisse pior. Dormiu gente quando Paulo pregou? Isso aí não é novidade, né? Eu já fiz um monte de gente dormir também. A diferença era que Paulo pregava, as pessoas dormiam. Lembra aquela passagem onde um jovem caiu de um lugar, num piso, morreu? Paulo tinha pregado até meia-noite. O jovem não aguentou, dormiu, caiu, morreu. Paulo foi lá, ressuscitou ele. Essa é a diferença de Paulo. Paulo ressuscitou ele: ó, fica aí que tem mais pregação. E pregou até outro dia de manhã. Misericórdia, hein? Mas o apóstolo dá para a gente ouvir. Mas alguns princípios então para a gente aprender.
Primeiro, o que significa ser humilde de espírito? Eu quero falar primeiro dos aspectos negativos, para depois falar dos aspectos positivos. Quais aspectos negativos? O que não é ser humilde de espírito? Primeiro, ser humilde de espírito não tem nada a ver com personalidade. Eu sei que alguns são naturalmente mais simples, mais humildes do que outros. Um nasce de um jeito, outro nasce de outro. Alguns parece que nascem com o nariz mais empinado, outros nascem meio corcunda. Mas humildade de espírito não tem a ver com essas coisas. Não tem a ver com você chegar num lugar com o peito estufado ou uma pessoa que anda mais introvertida. Não. Humildade de espírito é algo espiritual. Tratar alguém mal pela aparência é errado. Mas não quer dizer porque alguém trata as pessoas bem que ela também é humilde. Eu já vi pessoas tratar outras pessoas de forma errada por conta da roupa que ela chegou vestindo na igreja ou em algum lugar. Chega o fulano de chinelo num banco e diz que vai sacar 1 milhão. O que você pensa, meu irmão? Esse cara é doido. Todavia, uma vez eu vi o Barack Obama, subiu no seu avião presidencial, e antes estava o soldado ali, no pé da escada, prestando continência. Ele subiu, passou pelo soldado, na hora que ia fechar a porta, ele lembrou. Voltou, desceu e cumprimentou o soldado. Eu venho falar para você, eu fui militar há 10 anos, coisa mais rara do mundo. É uma autoridade cumprimentar o soldado que está fazendo guarda de honra. Eu, pelo menos, nunca ninguém apertou minha mão. E olha que eu não era guarda de honra presidencial. Mas não quer dizer porque ele fez essas coisas que ele é humilde. Pode ser humilde perante as pessoas, mas não tem a ver com humildade de espírito. Ser humilde de espírito não tem a ver com ser tímido. Que a tendência é a gente ver uma pessoa, nossa, fulano é tão humilde. Por quê? Porque ele fala pouco. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com ser tímido, não tem nada a ver com falar pouco, com ser retraído, com ser fraco, com ser covarde. Não, isso às vezes é uma falsa humildade. Martin Lloyd Jones conta que uma vez ele foi pregar em determinada cidade, e quando ele estava chegando no seu trem, já tinha um diácono da igreja esperando para carregar as malas dele. E ele então, a paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? E esse diácono disse, olha, eu sou o diácono da igreja onde o senhor vai pregar essa noite. Eu sou diácono, mas eu sou um Zé Ninguém. Eu sou só apenas um carregador de mala da igreja. Não precisa falar esse tipo de coisa. É falsa humildade. Ser humilde de espírito não é você precisar trocar o seu nome. Eu já vi casos de pessoas que até trocaram o nome, porque acham que tinha um nome chique demais. Não, isso aqui não é o nome de gente humilde. Às vezes o nome do fulano lá era Henri Albuquerque. Não, vou colocar João da Silva, que é mais humilde. Não tem a ver com essas coisas. E você percebeu que normalmente pobre põe nome difícil no filho? Você vê que não tem nada a ver com condição financeira. Tem 2 meninos. Um chama Bruno Heineken e o outro eu acho que é Carlos Raikkonen. E o nome do pai? José Roberto da Silva. E você pega ricos, Luciano Huck, Angélica, o nome do filho deles, Joaquim. Meu Deus do céu, que nome mais simples do mundo. Para você ver que não tem nada a ver humildade com condição financeira, com status. Humildade de espírito não é você assumir outra personalidade ou modo de vida. Humildade de espírito não é alguém com pouca erudição ou com pouco conhecimento. Que eu sei que às vezes nós vemos, olha, a pessoa é tão simples, estudou só até a 4ª série, tão humilde. Eu falei, não tem nada a ver com humildade. Tem pessoas que são analfabetas, mas são extremamente arrogantes. Ao ponto que tem pessoas que são PhDs, 3, 4 faculdades, mas são humildes. Uma vez eu fui assistir uma palestra e tinha um filósofo novo, Rafael Falcon. Até o nome já é bonito, né? Rafael já é bonito, né? Falcon. E esse cara aí, na hora que ele começou a abrir a boca, meu irmão, eu nunca vi tanta erudição num homem só. Mas dava um nó na minha cabeça as coisas que ele falava. Falei, meu Deus, onde que arranca tanta coisa? E muitas coisas que ele falou, eu não tinha nem ideia. E olha que eu leio bastante. Eu só comecei a anotar, falei, vou pesquisar esses caras aqui, rapaz, parece que é bom mesmo. Você pode pensar, olha, um cara desse é extremamente arrogante. Ele dá um curso online de latim, fala não sei quantos idiomas. A tendência é a gente olhar para uma pessoa dessa e já pensar, arrogante. E pior que não era. Alguém totalmente acessível. Mas, às vezes, na rua da sua casa, tem a mocinha da esquina lá, Rosicreia, que fala subir para cima, descer para baixo, problema. Mas só ela está certa. Nunca aceita. Vê que está errada. Para você ver que não tem nada a ver com erudição. O problema, na verdade, é o pouco conhecimento. As pessoas que conhecem pouco, normalmente, são as mais arrogantes, porque elas acham que sabem alguma coisa. Agora, quem sabe muito, sabe que ele tem muito ainda a aprender. E a tendência, pelo menos, é ser um pouco mais humilde. Mas, para encerrar, alguns aspectos positivos, então. Do que é ser humilde de espírito?
Eu não vou nem tanto dizer na prática o que é ser humilde de espírito. Eu só quero passar alguns exemplos bíblicos, para ver se eu e você se encaixamos, porque esses homens de Deus, de fato, eram humildes. E cabe a mim e a você ver se nós estamos trilhando o mesmo caminho deles. Isaías 57:15 diz assim: porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome santo. Habito no alto e santo lugar, mas também habito com contrito e abatido de espírito, ou também habito com humilde de espírito. Olha para os homens de Deus da Bíblia. Você vê homens de Deus em posições elevadas, como Davi. Você vê homens totalmente inteligentes, igual Paulo. E você vê pescadores iletrados, igual Pedro. Sabe o que você vê comum em todos esses homens? Todos eles viviam na dependência de Deus. Não confiavam naquilo que eles eram, mas sempre viviam na dependência de Deus. A Bíblia fala a respeito de Gideão. Deus vem e diz para Gideão: olha, eu vou fazer grandes coisas através de você. Você vai vencer batalhas com o exército. Com você eu vou destroçar os inimigos de Israel. Sabe o que Gideão diz? Pode confiar, Senhor, sou o cara. Caveira, operações especiais, conta comigo. É isso que Gideão disse? Não. Gideão disse: não, Senhor, olha para mim. Sou da menor família de Israel, da menor tribo. E da menor tribo, eu sou da menor família, eu não tenho outro para você escolher. Consegue ver a diferença dos homens de Deus? Deus me diz: eu vou usar vocês. Não, eu não dou conta, Senhor. Tem tantas pessoas melhores do que eu. Com Moisés também foi a mesma coisa. Moisés tentou ser libertador do povo primeiro na força do seu braço. Não conseguiu. Daí depois Deus vem, deixa ele no deserto de molho 40 anos, chama ele de volta e diz: olha, agora eu vou usar você, meu servo. E quando Deus de fato chama esse homem, sabe o que ele diz? Senhor, eu não sei falar direito, minha língua é pesada, tem pessoas melhores, pega outra. Deus querendo usar e eles reconhecendo: Senhor, eu não tenho condição, tem pessoas melhores que eu. Davi diz assim: olha, quem sou eu para que venhas a mim? Você consegue imaginar? O rei mais elevado que teve em Israel, o homem mais conhecido talvez de Israel, é óbvio, depois de Jesus. Você consegue imaginar ele dizendo assim: quem sou eu, Senhor, para que o Senhor venhas a mim? Para que o Senhor faça na minha vida? Para que o Senhor suscite descendência? Para que o Senhor eleve o meu nome? Quem sou eu? Maria, mãe de Jesus, é um poço de humildade aquela mulher. Eu sei que hoje em dia, às vezes, para falar de Maria, parece que você tem que dar uma contorcida, mas Maria como mulher é um exemplo a ser seguida. Quem dera todas as mulheres cristãs seguissem o exemplo de Maria. Mãe de Jesus, e mesmo assim era submissa a ele em tudo. Imagina, irmã, se é você na posição de Maria. Está lá o menininho Jesus, você sabendo que é Deus. Deu um menininho e chora. O que você dá para ele? Leite ou louvor? Não sei. O que eu faço para esse menino parar de chorar? Eu dou leite, bendito seja o teu nome, Deus poderoso. Não sei o que dá para fazer. Mas olha que interessante. Maria sabia que ela era pequena. Sabia que ela era bem-aventurada não por conta daquilo que ela era, mas por conta daquilo que Deus fez. No seu cântico chamado Magnificat, em Lucas 1, olha o que ela diz: e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Em nenhum momento ela disse: Senhor, fez bem em me escolher. Não havia outra para o Senhor escolher no lugar, tinha que ser eu. Muito pelo contrário. Ela diz: meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque ela reconhecia: eu preciso de um Salvador. Se Deus não tiver misericórdia de mim, eu também estou perdida. E olha, porque o poderoso fez grandes coisas. Não foi eu que fiz. Deus fez grandes coisas. Isaías capítulo 6, verso 5. Olha o que o profeta diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Ele então vê a Deus, e qual que é a reação que ele tem? Arrogância? Não. Se prostra. Você vê em Apocalipse toda a Bíblia. Quando aparecia um anjo, meu irmão, porque um anjo representa a presença de Deus. Todos os homens caíram com o rosto em terra. Tamanho era o temor. Eu sei que hoje em dia foi meio banalizado. Eu já vi um monte de vezes, já fui em casa, irmão, uma vez. Estava na casa de uma irmã, e ela estava no culto na hora que eu fui. Ela falou: pastor, está terminando o culto, daqui a pouco eu volto. Nossa, tem uma glória e anjo voando para tudo que é lado, aleluia. É mesmo.
Quase que eu perguntei, mas não matou ninguém? Que normalmente o anjo trazia boas notícias, sim, mas muitas vezes era mensagem de juízo. E como o anjo representava Deus, o que normalmente se vê na Escritura é as pessoas tendo reverência. Agora, hoje em dia, não. Anjo parece que virou brother. Vi um pastor uma vez, fantástico, cadeia, expulsando demônio, e o Miguel era a ala dele. É Miguel, né? Nem Senhor Miguel. Miguel, põe o braço dele para trás, Miguel. Miguel dobra, Miguel faz isso, Miguel leva ele para lá. Rapaz, dá ordem para Deus. Que coisa, hein? E o triste é que depois de algum tempo esse pastor foi preso. São coisas absurdas. Veja o exemplo de Paulo, meu irmão. Veja o exemplo de Pedro. Pedro era alguém que colocava o pé na água. Era alguém que qualquer coisa põe o peito na frente. Mas todavia era alguém extremamente humilde. Pedro era impulsivo, sim. Mas lembra lá em Lucas 8, quando ele tem a revelação de que Jesus é Deus? Olha o que ele diz: afasta-te de mim, que eu sou pecador. Isso é uma atitude de um homem humilde. Elogiar o outro, meu irmão, é difícil demais. No seu serviço lá, você está concorrendo com um cara para ser promovido. E o cara trabalha bem. Dificilmente a gente fala bem dele. E se eu falar bem, só tem uma vaga para promoção, vai que ele passa na minha frente. Pedro não competia com Paulo, é óbvio, eles estavam do mesmo lado. Mas para você ver como Pedro era humilde, olha o que ele diz: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Primeiro reconheceu Paulo é alguém extremamente sábio. Amado irmão. E depois o versículo seguinte ele diz: olha, infelizmente as pessoas deturpam os ensinos de Paulo, os escritos de Paulo, assim como deturpam as demais escrituras. Ou seja, Pedro está colocando os escritos de Paulo em pé de igualdade com a Bíblia. Hoje nós sabemos que de fato o que Paulo escreveu é Bíblia porque está aqui. Pedro não. Pedro, vendo Paulo, disse: olha, as pessoas têm deturpado os escritos desse irmão, assim como deturpam as demais escrituras. Ele já estava dizendo: olha, o que Paulo escreve é Deus falando através desse amado irmão. E lembrando que Paulo veio depois de Pedro. E mesmo assim, ele via. Paulo também é um exemplo de humildade para mim e para você. Se tem alguém, meu irmão, que poderia ser orgulhoso, se vangloriar do que era, esse alguém era Paulo. Paulo tinha total autonomia. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo foi o maior missionário que a igreja já viu. Paulo escreveu 2/3 do Novo Testamento. Ele tinha, sem sombra de dúvida, margem para dizer: eu sou o cara. Olha o que ele diz em Filipenses 3, 4, 8. Bem que eu poderia confiar também na carne, ou seja, naquilo que ele faz. Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele começa a descrever o currículo dele. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo, em outra passagem, quando ele defende seu apostolado, ele diz: vocês são apóstolos? E ele diz que ele trazia no seu corpo as marcas de Cristo. Alguns historiadores dizem que era só Paulo levantar a camiseta e você via um corpo todo deformado. 5 quarentenas de açoites, aquela quarentena que Jesus recebeu, talvez você assistiu no filmezinho lá, Paixão de Cristo, Paulo recebeu 5. Recebi deles 5 quarentenas de açoite, menos 1. Apedrejado, dado como morto, em naufrágio, em fome, em sede, em perseguição. Paulo foi apedrejado num dia dado... Irmão, você imagina, os judeus paravam de apedrejar a hora que morria. Alguns chegam a dizer que, de fato, Paulo ali aconteceu um milagre, ele ressuscitou. Mas ainda que não tenha sido ressuscitado ali, você imagina aqueles judeus que detestavam Paulo, apedrejar ele. Não, para. Parou porque achou que morreu. Paulo foi apedrejado um dia, no outro dia, sabe o que ele fazia? Estava pregando. Se fosse os pastores de hoje, hein? Ia pegar um mês de dispensa. Preciso me reabilitar. Paulo não, apedrejado, dado como morto, estava pregando no outro dia. E ele começa a falar aqui o seu currículo. Quanto à lei irrepreensível, fariseu. Meu irmão, Paulo era perseguidor da igreja, era zeloso. Paulo aprendeu o que aprendeu aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres rabínicos da época. Todavia, depois que ele conhece a Cristo, olha o que ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Ou seja, aquilo que eu me vangloriava, toda essa erudição, todo esse ensinamento, eu considerei como perda. Como perda. Considerei como perda por causa de Cristo, sim. De veras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor.
por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Considerei tudo como perda, como refúgio. Alguém sabe o que é refúgio? Esterco. Paulo diz, olha, tudo isso que eu conquistei ao longo da vida, toda essa sabedoria, toda essa erudição, considero como esterco para não ser achado em Cristo com justiça própria, mas sim com a justiça que procede dele. Todavia, nosso maior exemplo ainda não é Paulo, ainda que foi alguém extremamente humilde. Nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Ele ensina a mim e a você como eu e você devemos de fato ser humildes de espírito. Romanos 8, Paulo diz que Jesus Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa. Você consegue imaginar Deus vindo em semelhança de carne pecaminosa? Em Filipenses 2,6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Esse aqui é humilde. Era Deus, mas se submeteu a viver nesse mundo que eu e você vivemos. A passar fome, a ter frio, a ser humilhado, a ser traído. Você consegue imaginar, meu irmão, Jesus com fome? O Deus Todo-Poderoso? Você consegue imaginar Jesus com frio? Mesmo sendo Deus, diz a Bíblia que ele não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas se humilhou, se esvaziou. Porque essa primeira bem-aventurada dos humildes de espírito, primeiro fala de se esvaziar. Se queremos ser cheios de Deus, primeiro precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Ser humilde de espírito não é, meu irmão, depender de seus dotes naturais, ainda que talvez você tenha. Tem alguns irmãos que têm dom para tudo. Eu sempre brinco com o Ricardo. Ricardo, meu Deus, um cara que eu vi que faz tudo. Eletricidade, sabe mexer. Pedreiro, sabe. Carro, sabe. Olhar a criança, sabe. Pastor, o que o senhor sabe? Nada dessas coisas. Nós temos sim os dotes naturais, mas o humilde espírito sabe que tudo que ele tem, Deus que deu. Então vai se vangloriar do quê? Ser humilde de espírito é não confiar no seu currículo, é não confiar no nome da sua família, porque tem muitos que se apegam, né? Eu sou da família tal. Uma vez um irmão perguntou para mim, pastor, de qual família o senhor é? Eu falei, você não conhece minha família. Porque é tão importante assim? Eu sou da família César, imperador. Não, do Zé Dito César, meu pai. Expressão nenhuma. Agora tem pessoas que se apegam muito, né? Eu sou da família tal. Humilde de espírito é não depender dessas coisas. Não estou dizendo que o humilde de espírito tem que ser pobre, quebrado. Claro que não. Pode ter bastante dinheiro, Deus não tem problema com isso. Todavia a nossa esperança sempre tem que estar em Cristo. É reconhecer que nada somos, que nada temos, que nada vamos levar desse mundo. Viemos sem nada e sem nada vamos partir. É reconhecer que tudo que nós temos vem de Deus, que estamos aqui pela graça de Deus, que somos o que somos pela graça de Deus. É claro, meu irmão, podemos e devemos trabalhar para ter sempre o melhor. E quando conquistarmos essas coisas, reconhecer que Deus nos deu força para isso. Jamais devemos esquecer que ainda que tenhamos muito aqui, o nosso reino não é desse mundo. Não devemos fincar os nossos alicerces aqui. Paulo considerava todas as coisas como perda. Um cristão genuíno, que sabe que Cristo o salvou. Um cristão genuíno que sabe que merecia um inferno, e Deus teve misericórdia dele. Meu irmão, ele não consegue ser arrogante. Quando ele lê Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos. Pela graça. Talvez você já comprou o picolézinho que você compra, daí você chupa o palitinho e vem premiado para você pegar outro. O segundo você ganhou de graça. Não pagou para aquele. Efésios 2,8 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso, essa fé, que é o meio da minha e da sua salvação, não vem de vós, é dom de Deus. Dom é a mesma palavra para presente. Até a fé que nós temos para ser salvo, meu irmão, não é propriamente nossa. Deus deu como presente, para que eu e você não venhamos a nos vangloriar. Para que eu e você não venhamos a achar que nós temos fé e o outro não tem. Diante dessas coisas, quem consegue ser arrogante? Quem sabe que foi salvo por Cristo, por mérito apenas de Cristo? Porque a Bíblia diz que eu e você éramos odiadores de Deus, perseguidores de Deus, detestávamos a Deus, e mesmo assim Deus nos busca, e nos salva, e nos dá uma veste nova. Quem consegue ser arrogante?
sabendo que tudo que ele tem vem do Senhor. E para encerrar, você pode abrir comigo em 1 Coríntios capítulo 1? Eu, pelo menos, toda vez que a arrogância começa a bater a minha porta, eu amo ler esse texto. Quando talvez você começar a ficar um pouco orgulhoso, talvez porque fala, olha, graças a Deus, não sou como os demais homens. Poderia estar roubando, matando, me prostituindo, mas estou aqui buscando o Senhor. 1 Coríntios 1, 26, Paulo diz assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, Paulo aqui já está chamando eu e você de burrinho, tá? Só para você entender. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Se eu e você, meu irmão, nos gloriarmos de algo, a Bíblia diz que tem que ser em Cristo. Quer haver um teste para ver se você de fato é humilde de espírito ou não? O que você diz e o que você pensa a respeito de si mesmo fala muito a respeito da sua humildade. O que você diz de você? Ou melhor, o que você pensa de você comparado com os outros? Sou melhor que aquele lá, que aquele outro. Poderia estar fazendo um monte de coisa, igual aquele povo está fazendo. Ah, minha família lá, o povo bebendo, fazendo um monte de coisa. Não, mas eu estou buscando a Deus. É esse tipo de pensamento? Isso aí mostra a sua verdadeira humildade. Ser humilde de espírito é não olhar para si, meu irmão. Um dos grandes erros do monasticismo foi o seguinte, eles pensaram, olha, vamos nos isolar da sociedade, vamos sacrificar a carne, vamos sofrer privações, assim a gente vai conseguir ser humilde. Mal eles sabiam que não são essas coisas que nos tornam humildes, mas a única maneira, de fato, de ser humilde de espírito é se voltando para Cristo. Não como fariseu, dizendo, graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais. Mas como publicano, que não teve nem coragem de erguer a cabeça, mas com a cabeça curvada, batia no peito, dizendo, Senhor, ser propício para comigo, pecador. Tem um hino antigo que ele diz assim, nada trago na minha mão, só na tua cruz me agarro. Isso é o que de fato prova se uma pessoa é humilde de espírito. Aquela que não confia na força daquilo que ela faz, mas aquele que se agarra na cruz, sabendo, olha, tudo que tem de bom veio do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, meus irmãos?